Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Mais uma semana se iniciando e vamos iniciar a semana com o pão de cada dia, a palavra do Senhor, canal Evangelista Milton, e esse é o nosso programa Momento com Cristo. O momento a qual nós tiramos, no primeiro horário do dia na presença de Deus, priorizando a Deus em todas as coisas, Quando você prioriza a Deus ao início desse dia, Ele cuida do resto do dia. Assim como Ele tem cuidado até aqui, E eu quero dizer para você, irmãos, você que anda na presença de Deus, Você sabe e entende que nós temos que priorizar a Deus todos os dias, Se você começar o dia orando, com certeza você terminará ele agradecendo, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Como ele disse para Moisés, eu sou o que sou, Deus, ele é o que nós precisamos. Nós não devemos estar na presença por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, Então, sem perder tempo, Mateus 26, versículo 41, o texto diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui nós temos lições para aprender sobre esse texto aqui, e eu quero compartilhar com você, Lembrando que esta palavra foi o próprio Cristo que disse aos seus discípulos. O próprio Senhor Jesus que entregou essa palavra, quando Pedro, Tiago e João estavam adormecidos, enquanto Jesus orava no jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras. A opressão estava tão grande, a canseira, o enfado, não somente físico, mas espiritual, que eles não conseguiram suportar. O próprio Cristo, ele vai neste dia ter uma tão grande aflição a ponto, de ir até a morte. A alma de Jesus estava tão cheia de tristeza até a morte, diz a palavra. Então era um momento a qual Jesus estava passando por grandes lutas, por grandes aflições. Um momento onde as gotas de suor dele se transformou em grandes gotas de sangue. Um momento a qual Cristo enfrentou ali uma opressão tamanha, irmãos, que ele mesmo disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E naquele momento ele simplesmente não pediu um abraço, não pediu um aperto de mão, não pediu palavra de conforto. Simplesmente ele pediu para os seus discípulos, que estavam ali com ele, Pedro, Tiago e João, somente vigiar enquanto ele orava. Porque Cristo quer nos ensinar aqui que há momentos da nossa vida que Pedro, Tiago e João não vai poder fazer nada, até vigiar eles não aguentaram. Então Jesus está nos ensinando nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de aflições, o único que pode nos socorrer é o Pai. Não é à toa que a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livras, e que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele só pede simplesmente para eles vigiar, mas nem isso eles conseguiu. Porque, como eu disse, a opressão era gigantesca aqui. Só que Jesus ele vai enfatizar algo interessante, porque hoje as pessoas elas estão levantando mais o ego do ser humano do que glorificando a Deus, Elas estão colocando o homem no centro, e o centro da nossa vida é Jesus Cristo, não é homem nenhum dessa terra, é o próprio Deus. O centro do evangelho não é o homem, é Cristo. O principal personagem do evangelho não é o homem, é Cristo. Então eu quero dizer para você que tem pessoas hoje que estão endeusando umas às outras. E nós não podemos ser assim. E Jesus vem mostrando o quanto somos fracos. Porque quem adormeceu aqui não foi qualquer um, não. Não foi eu, não foi você. Não foi qualquer comedor de arroz e feijão aqui. Quem estava enfraquecido aqui era Pedro, aquele que andou por cima das águas. João, que era o mais íntimo do mestre.
e Tiago. Esse Tiago aqui era o irmão do próprio Cristo. Eu quero dizer para você que aqui, irmãos, não era qualquer um. E Jesus disse para os seus próprios discípulos: doa quem doer, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Sabe qual que é o segredo para vencer a tentação? É vigiando e orando. Jesus não fala orai e vigiai. Jesus fala primeiro vigia, depois ora. Porque geralmente, irmãos, tem gente que ora, mas não vigia. Então, não adianta somente orar, mas qualquer coisinha já tá caindo, já tá se desviando, já tá querendo parar, não. Primeiro você tem que vigiar, o próprio Jesus disse, primeiro você vigia. Toma cuidado, vigiar é ficar esperto, é ficar atento e ora para que não entre em tentação. A vigilância e a oração tem que andar junto. É você ficar esperto, é você ficar ligado na tua vida. Por que Jesus mandou vigiar, pastor Hamilton? Primeiro, porque o diabo, aleluia, ele vai tentar contra a nossa vida todo dia. E nós temos que estar vigilante todos os dias. E sempre em oração. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aí Jesus vai dizer assim, na verdade, o espírito de vocês está pronto, né? Mas a carne de vocês é fraca. Aí é onde entra aqui o homem, a fraqueza do homem, né? Aqui é onde o evangelho mostra que o homem é fraco, que o homem não é nada, que o homem pode cair. Não é à toa que a palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se que não caia. Então Jesus falou para vocês não cair, a carne de vocês é fraca. A tentação vem, vocês têm que vigiar e vocês têm que orar. Vocês têm que estar ligados, vocês têm que estar espertos. Vocês têm que estar atentos. Porque tem tentação, tem provocação. Quantos de nós não somos tentados e provocados todos os dias a pecar na hora da ira, na hora da discussão, no casamento, com algum amigo ou com o chefe de serviço, com o patrão, a ser tentado também, né, por outras coisas, às vezes num vício que você tinha e hoje você parou, mas a tentação vem, né? Então Jesus fala, vigia. E você tem que ficar atento com quem você anda, com quem você conversa, o que você assiste, o que está prendendo a tua atenção, porque você deseja aquilo que você se alimenta. Se você se alimentar de, um exemplo, um programa de televisão mundano, supérfluo, você vai ser alimentado por aquilo ali. Então você vai estar ligado com aquilo ali. Então sempre procure se alimentar com conteúdos da palavra, orações, pregações, ministrações, né? Ensinamentos. Você vai ser cheio daquilo que você alimenta. Se você comer só pão, a sua barriga vai ficar cheia de massa. Então, se você procurar só programas indevidos que não te acrescenta em nada, não te edifica em nada, você será vazio. Mas quando você se alimenta da palavra, você vai estar sempre vigilante e ligado. A carne sua é fraca. A carne fraqueja, irmão. E não tem como quem falar, não, eu sou Superman, eu sou forte, ninguém me derruba, eu sou aquilo outro. Ninguém pode dizer isso aí. Porque cada um de nós estamos sujeitos a falhas, a erros, a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser pastor, pode não ser, pode ser irmãos da igreja que participa de grupos, que canta, que prega, que faz alguma coisa e pode não ser. E geralmente esses que correm mais riscos são aqueles que estão ocupando-se um serviço na obra do Senhor. Porque quem dormiu aqui foi Pedro, Tiago e João. Aqueles que eram apóstolos, discípulos de Jesus. Imagine os que não são. Imagine só aqueles simples seguidores.
A carne é fraca, o ser humano é fraco, o ser humano é falho, o ser humano é sujeito à queda. Só que Deus, aleluia, é forte, é poderoso, é tremendo, é incrível, é extraordinário. E a única maneira do ser humano se estar de pé e se manter de pé é na presença de Deus. É ouvindo a palavra, ensinamentos como esse, e a Bíblia é repleta deles. Então entenda isso, irmãos. Entenda isso. O próprio Jesus teve a necessidade de estar em oração. Se o Filho de Deus precisava orar tendo poder no céu e na terra, imagine nós que não temos poder nenhum. Imagine nós que somos debilitados, fracos, pobres. Muitas das vezes, irmãos, nós falhamos até sem perceber. Então, hoje nós estamos vivendo em dias onde a igreja ela é fraca de oração. Onde a igreja ela não tem vida de oração. Infelizmente, eu falo generalizando aqui agora, sem medo de errar. É uma igreja fraca, é uma igreja onde a carne está predominando. É uma igreja onde quando alguém prega uma palavra exortativa, o povo fala, ó, tá nervoso hoje, tá pregando da carne. Então Jesus, quando estava falando para os fariseus e escribas, sua raça de víboras, produz fruto de arrependimento, estava pregando da carne. Quando ele disse para Pedro, homem de pequena fé, ele estava pregando da carne. Quando ele disse para os discípulos, homens de pequena fé, por que duvidastes? Ele estava aqui nervoso? Não. Então nós não podemos estar, irmão, vivendo uma vida longe da oração, longe de Cristo. Nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos vigiar, porque quando você ora, quando você busca, se você não vigiar não adianta nada. Por isso que Jesus diz, primeiro vigia. Porque tem gente que pode até orar 5 horas sem parar, mas se depois da oração ela sair, botar o pé para fora de casa e vir uma tentação, ela cair, não vai adiantar nada. É a mesma coisa de jogar a oração fora. É por isso que nós temos que vigiar e orar. Isso tem que andar junto. Porque eu e você somos fracos. E precisamos do Deus que é forte para nos sustentar e nos manter de pé. Até porque ninguém derruba quem Deus levanta. E ninguém abate quem Deus exalta. E ninguém pode ir contra o que Deus chama. Porque operando Deus, quem impedirá? Pai, obrigado por esta palavra. Este dia eu apresento cada vida que me ouve. Guarda a nossa entrada e a nossa saída hoje. Sustenta-nos de pé, não nos deixe cair em tentação. Fortifica a nossa vida espiritual. Aumenta a nossa fé. A cada dia, papai querido, que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa sustentar-nos, que o Senhor possa segurar nas nossas mãos, para que nós não viemos a entrar em tentações. Nos ajude a vigiar, a orar, a buscar a Tua presença, a ser cristãos de verdade, para que o Teu nome seja glorificado. Eu peço a Tua bênção sobre nós esta semana, peço a Tua bênção, a Tua cura, em qualquer área que essa pessoa estiver precisando, a área qual ela tiver mais necessitada de um socorro hoje, Pai. O Senhor é um Deus benigno e misericordioso. Toca na vida dessa pessoa e socorre ela na área qual ela mais precisa. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós. É o que eu oro, peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, toma posse dessa palavra e, por favor, deixa like neste vídeo e compartilha. É de graça, você não paga nada e ajuda na obra do Senhor. Amém? Se você, aleluia, quiser ler a descrição desse vídeo, aí você faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe a todos.